Boa noite, o que você acha de Caixa Seguridade? Eu não acompanho muito a empresa, eu te confesso, não é uma empresa que eu tô, assim, no dia a dia que eu acompanho bastante. E por quê? Porque ela não tem espaço na minha carteira, assim, hoje eu já tenho Petrobras, já tenho Eletrobras, já tenho Banco do Brasil, e eu acho que em termos de concentração em empresa estatal, eu já atingi um limite. Então eu acompanho de longe, mas assim, é uma empresa que fez o IPO recentemente, né, foi acho que 21 talvez, né, naquela onda de IPOs. É uma empresa que ela vem se mostrando uma boa pagadora de dividendos e já teve uma sinalização da gestão dela que ela quer passar a pagar, se eu não me engano, trimestralmente, ter uma recorrência maior de dividendos. Agora, quando você olha números, por exemplo, relação preço-lucro, tá, alguns indicadores múltiplos principalmente, ela ainda não me parece que está num preço extremamente atrativo. Como eu estava falando antes, eu gosto de comprar o que está barato, o que está descontado. Comprar só pelo dividendo é um dos maiores erros que você pode cometer, né? Podemos depois até falar disso em mais detalhe, mas a nossa estratégia, a estratégia do AGF, é sempre dividendos e valorização. A questão é, a valorização ela é muito mais uma consequência. O dividendo é algo mais objetivo, mas é a combinação das duas coisas. Só valorização, dependendo da empresa, não é interessante, e só dividendo também não é interessante, as duas coisas combinadas. Eu vejo o dividendo muito atrativo em Caixa Seguridade, mas eu não vejo ela no desconto que eu gostaria. Talvez ali perto dos R$ 9, tal, me pareceria mais interessante. E não estava há tanto tempo atrás esse preço, foi outro dia, né? Já tá acho que 11 e pouco. Guilherme Silvano, boa noite. Ele perguntou o seguinte, Felipe. O que o Felipe acha do momento de Vibra e Transmissão Paulista? São duas empresas completamente diferentes uma da outra, né? Até, acho que a única similaridade é que elas estão no setor de energia, mas em formatos completamente diferentes. Começando pela Vibra, né? A Vibra, para quem não lembra, era a BR Distribuidora, antiga, que fez o seu IPO, posso estar enganado em números assim, mas vai, eu vou falar em ordem de grandeza ali. Em 2017, a mais ou menos, acho que foi cotada a uns R$ 15, R$ 16, vai, que é o preço que ela estava até outro dia. Muito mudou de lá para cá, ela deixou de ser uma estatal, né? O governo foi saindo, a União não, acho que era a Petrobras, inclusive, né? Que ela era uma subsidiária. O último desinvestimento que o governo fez, quando deixou de ter participação, se eu não me engano, foi a R$ 26. E a Vibra foi até 28. A empresa de lá para cá, acho que mudou bastante o perfil dela, né? Ela deixou de ser só uma distribuidora de combustível e passou a olhar muito mais a se ver como uma plataforma de energia. Então hoje ela é uma empresa que ela tem uma comercializadora muito forte, que é a Comerc, que ela fez uma aquisição. A empresa estava prestes a fazer IPO, ela fez a aquisição e botou para dentro do portfólio. Então ela tem comercialização, ela tem geração, que veio da Comerc também, ela tem biogás lá dentro, ela fez acordo com a Copersucar, tinha feito uma joint venture com a Lojas Americanas que foi desfeita e tal. Mas o que eu quero dizer, a empresa mudou completamente de cara e ela vinha sendo gerida pelo Wilson Ferreira, que na minha opinião era não só o melhor CEO do Brasil em energia, mas um dos caras mais craques, um dos executivos mais craques do Brasil. Ele saiu da empresa, né, ele foi para a Eletrobras, veio o Ernesto Pousada como CEO, e eu acho que o mercado não deu para ele o benefício da dúvida, então as ações foram penalizadas, ficaram ali muitos e muitos pregões sofrendo. Mas eu sinto que ela está passando por uma transformação, não só de negócios, mas de imagem também no mercado. Então, quando você olha na distribuição de combustíveis, ela é extremamente consolidada, ela tem uma margem fantástica comparada aos pares, é a melhor do setor, mas em relação a essa nova Vibra, eu acho que ainda tem muitos questionamentos, mas ainda assim é uma empresa que eu vejo com uma trajetória positiva. Estava bem mais descontada há um tempo atrás, ela chegou a bater acho que R$ 13 ali quando ela divulgou um resultado ruim. Hoje ela está perto de 19 e tal, retomando um pouco a sua trajetória. Eu acredito que o futuro da Vibra é promissor. A Transmissão Paulista estava barata, ainda tá, né? Um pouco pelo PVP, tá abaixo de 1, né? Passou um problema aí que teve um acordo, né? Que vai receber mais pra frente. O que você acha da transmissão agora? Eu acho que a transmissão, eu adoro o setor de transmissão também, apesar de gostar um pouco mais de geração, eu adoro o setor de transmissão, tenho na minha carteira. A Transmissão Paulista, eu acho que o grande desafio dela agora, olhando pra frente, é entregar os projetos, a carteira de projetos que ela tem, e ao mesmo tempo desalavancar um pouco o seu balanço. Competência, ela tem, não falta. Mas muita gente eu acho que questiona em relação ao controlador dela, qual o interesse em relação à empresa pro longo prazo, porque o controlador que é a ISA, né, controlador colombiano, ele tem investimentos na Ecopetrol, lá na Colômbia, ele tem participação na Taesa aqui no Brasil também. Então eu acho que é um setor que está passando por muitas mudanças. Você vê que esses aventureiros que ganham leilão logo já provam que não conseguem entregar. Então, exemplo disso foi o lote recente que a Transmissão Paulista ganhou, que tinha sido entregue a uma outra empresa. Eles não se mostraram competentes, a ANEEL pegou e passou para a Transmissão Paulista. Então agora, a questão é, qual que é a nova configuração desse setor, na minha opinião? Porque você tem empresas verticalizadas que já atuavam em transmissão e continuam. Exemplo, Eletrobras, CEMIG. Você tem empresas que eram de distribuição e estão entrando nesse setor. Você tem empresas que eram puramente geração e estão entrando nesse segmento. A questão é, qual vai ser a nova configuração? Será que tem espaço para todo mundo? Eu acho que tem espaço para os melhores. Sim. E a Transmissão Paulista está entre os melhores. Só que será, assim, eu fico sempre pensando numa coisa que todo mundo fala no mercado. A ISA tem participação na TRPL e na Taesa. Não faria sentido as duas empresas juntas? Quem sabe? A CEMIG, ela tem participação na Taesa e já falou que está à venda. Será que ela vai vender e a ISA
abocanhar esse pedaço, enfim. Então, acho que é uma empresa de qualidade que passa no nosso filtro. Eu gosto, não estou comprando, faz tempo, aliás, que eu não compro. Mas, assim, eu acho que o setor ainda tem muita coisa boa para acontecer no futuro. Vamos para a terceira e última pergunta aqui, como prometido. O Duílio Oliveira perguntou, Felipe, Santander, comprar ou abandonar o navio? Acho que nenhum dos dois. Eu não tenho o Santander na minha carteira. Eu prefiro o Banco do Brasil e Itaú no setor. E eu acho que o Santander, ele teve, assim como o Bradesco, né? Ele teve a tempestade perfeita aí em vários aspectos. Teve a questão lá tributária, hoje se tem a discussão do JCP também, que acaba pesando também nos bancos. Mas assim, é um banco que, na minha visão, ele já se provou. É uma empresa de qualidade. Então, eu acho que o Santander está vivendo hoje é algo muito mais conjuntural, de momento, do que estrutural. Então, se você é acionista e vê uma oportunidade, o Fabião, por exemplo, recentemente abriu posição em Santander, ele não tinha. Então, eu acho que é difícil a gente ter uma visão onde todo mundo concorda com tudo. Mesmo dentro do AGF, a gente, às vezes, discorda, e é saudável. Dá umas brigas lá, né, Fê? Todo mundo aprender, fica todo mundo brigado 2 dias e depois volta. Mas no Santander é interessante, porque a Lu tinha falado que diminuiu posição e o Fabião aumentou. Por quê? Cada um enxerga sob uma ótica. Isso que é a beleza dos investimentos. Ninguém tem uma carteira idêntica, né? Mas, no meu ponto de vista, Santander hoje é muito mais um manter do que... Lembrando que, assim, longe de ser recomendação nem nada, mas é muito mais um manter do que vender. Sim, e o Bradesco é uma discussão grande também, né? Tem gente que fala, tô comprando, deve estar uns 15 reais, quanto tá o Bradesco? Por aí, né? Por aí, 15 tem gente que tá comprando, mas tem gente que não gosta, vendeu, tem gente que tá mantendo. O que você acha do Bradesco, Fê? Eu acho que o Bradesco, na minha opinião, ele nunca foi um banco fenomenal. Isso não tem problema, né? Porque muitas vezes você pode comprar uma empresa que é a segunda do setor que ela atua, ou a terceira, mas se o desconto estiver realmente valendo a pena, você pode fazer um belo investimento. O Peter Lynch que fala que quando uma empresa ela é medíocre, ela é terrível, e vai para medíocre, o preço sobe, a cotação sobe. A empresa que é medíocre e vai para ok, a cotação sobe. A empresa que é ok e vai para boa, sobe, e assim por diante. Então, você não precisa estar sempre investido na melhor do setor. O Bradesco, qual que é o meu sentimento em relação a ele? Que ele ficou para trás em algumas iniciativas, principalmente na digitalização do setor, tal. Acho que ele ainda dá uma patinada em relação a isso. Ele é mais, como falar, antigão, quadrado. Parece que ele dormiu no tempo aí, né, Felipe? E não é de hoje, né, André? Eu acho que, cara, assim, é um banco que ele sempre foi mais tradicionalzão. Eu acho que isso ajudou ele em muitos momentos, em várias iniciativas. Mas nessa corrida aí pelo banco digital, não sei o quê, eu sinto que eles ficaram um pouco mais para trás. Outra coisa do Bradesco que eu não gosto é que ele é um banco que hoje não tem dono. Ele é administrado por uma fundação, você tem executivos ali super competentes, mas que são os mais bem remunerados do mercado de capitais brasileiro. Acho que o salário do diretor do Bradesco é o maior de praticamente todas as empresas listadas do Brasil. Então, o que eu sempre me pergunto ali é, será que o interesse do acionista minoritário, ele está sendo realmente privilegiado, ele está sendo olhado? Então, eu tenho certas dúvidas. Quando você... E eu tenho a mesma dúvida sobre corporations, tá? A gente falou de Vibra agora há pouco. Um dos pontos de dúvida numa empresa que não tem dono a gente sabe que qualquer vácuo, geralmente, de poder é ocupado, né? Quem ocupa esse vácuo de poder? Ou você tem um conselho de administração muito forte, dando as cartas do que deve acontecer, ou você tem os executivos ocupando esse vácuo de poder. E muitas vezes não agindo no melhor interesse do acionista pequeno. Então, assim, Bradesco, na minha carteira, não tem espaço porque eu tenho o Banco do Brasil, que foi comprada sendo a mais descontada do setor, e eu tenho o Itaú, que foi comprada sendo a de mais qualidade do setor, com algum desconto. Mas hoje, por exemplo, o Itaú negocia 1,3, 1,4 vezes valor patrimonial, que eu acho que é um preço atrativo para um banco da qualidade do Itaú. Legal. E aí, gostou? Deixe seu like.